O efeito borboleta é a ideia de que pequenas causas, como o bater das asas de uma borboleta no Brasil, podem ter grandes efeitos, como provocar um tornado no Texas. Essa ideia vem do título de um artigo científico publicado há quase 50 anos. Talvez, mais do que qualquer conceito científico recente, ele capturou a imaginação do público. No IMDb, não há apenas mas 61 filmes, episódios de TV e curtas-metragens diferentes com efeito borboleta no título. Sem mencionar referências de destaque em filmes como Jurassic Park ou em músicas, livros e memes. Os memes. Na cultura pop, o efeito borboleta passou a significar que até mesmo escolhas pequenas e aparentemente insignificantes que você faz podem ter enormes consequências mais tarde na sua vida. E eu acho que o motivo pelo qual as pessoas são tão fascinadas pelo efeito borboleta é porque ele toca em uma questão fundamental: até que ponto conseguimos prever o futuro? O objetivo deste vídeo é responder a essa pergunta analisando a ciência do efeito borboleta. Então, se você voltar para o final dos anos 1600, depois que Isaac Newton criou suas leis do movimento e da gravitação universal, tudo parecia previsível. Quero dizer, nós podíamos explicar os movimentos de todos os planetas e luas, podíamos prever eclipses e as aparições de cometas com precisão absoluta, séculos de antecedência. O físico francês Pierre-Simon Laplace resumiu isso em um famoso experimento mental. Ele imaginou um ser superinteligente, agora chamado de demônio de Laplace, que soubesse tudo sobre o estado atual do universo, as posições e os momentos de todas as partículas e como elas interagem. Se esse intelecto fosse vasto o suficiente para submeter os dados à análise, ele concluiu: então o futuro, assim como o passado, estaria presente diante de seus olhos. Isso é determinismo total, a visão de que o futuro já está fixado, só precisamos esperar que ele se manifeste. Se você estudou um pouco de física, provavelmente terá essa visão. Claro, existe o princípio da incerteza de Heisenberg na mecânica quântica, mas isso ocorre na escala atômica, sendo insignificante para as pessoas. Praticamente todos os problemas que estudei eram resolvíveis de forma analítica, como o movimento dos planetas, queda de objetos ou pêndulos. E falando em pêndulos, quero analisar aqui o caso de um pêndulo simples para demonstrar uma representação importante de sistemas dinâmicos, que é o espaço de fases. Então, algumas pessoas podem estar familiarizadas com gráficos de posição versus tempo ou velocidade versus tempo, e se quiséssemos um gráfico 2D que mostrasse todos os possíveis estados do pêndulo em um só gráfico, bem, no eixo X podemos plotar o ângulo do pêndulo e no eixo Y e sua velocidade. E isso é o que chamamos de espaço de fases. Se o pêndulo tiver atrito, ele eventualmente vai desacelerar e parar. E isso é mostrado no espaço de fases. Pela espiral para dentro, o pêndulo balança mais devagar e com menor amplitude a cada vez. As condições iniciais pouco importam, pois o estado final será o pêndulo parado, pendurado para baixo. E pelo gráfico, parece que o sistema é atraído para as origens, aquele ponto fixo. Então isso é chamado de atrator de ponto fixo. Se o pêndulo não perde energia, ele balança sempre igual. No espaço de fases, isso gera um ciclo. O pêndulo é mais rápido na parte inferior, mas o movimento é oposto ao ir e voltar. O ciclo fechado nos mostra que o movimento é periódico e previsível. Ao ver uma imagem dessas no espaço de fases, você sabe que o sistema se repete regularmente. Podemos balançar o pêndulo com várias amplitudes, mas a imagem no espaço de fases só muda o tamanho do ciclo. Vale notar que as curvas nunca se cruzam no espaço de fases, pois cada ponto identifica unicamente o estado completo do sistema. E esse estado tem apenas um futuro, então, uma vez que você definiu o estado inicial, todo o futuro está determinado. O pêndulo é bem entendido pela física newtoniana, mas o próprio Newton sabia de problemas que não se ajustavam facilmente às suas equações, especialmente o problema dos três corpos. Calcular o movimento da Terra ao redor do Sol era simples com dois corpos, mas adicionar a Lua tornava isso praticamente impossível. Newton contou a Halley que a teoria dos movimentos da Lua lhe causava tanta dor de cabeça e insônia que decidiu parar de pensar no assunto. O problema, como ficaria claro para Henri Poincaré 200 anos depois, era que não havia uma solução simples para o problema dos três corpos. Poincaré havia percebido o que depois ficou conhecido como caos.
O caos ganhou destaque nos anos 60 quando o meteorologista Ed Lorenz simulou a atmosfera terrestre em um computador. Ele tinha 12 equações e 12 variáveis, como temperatura, pressão e umidade. O computador imprimia cada passo de tempo como uma linha de 12 números, permitindo observar a sua evolução. A descoberta ocorreu quando Lorenz quis refazer uma simulação. Para economizar tempo, digitou os números a partir da metade de uma impressão anterior e pôs o computador para calcular. Ele saiu para pegar um café e, quando voltou e viu os resultados, Lorenz ficou surpreso. A nova simulação acompanhou a anterior por um curto período, mas depois se desviou. E logo depois estava descrevendo um estado totalmente diferente da atmosfera. Quero dizer, um clima totalmente diferente. Lorenz inicialmente pensou que o computador havia quebrado, talvez por uma válvula queimada, mas não era o caso. A diferença ocorria porque a impressora arredondava para 3 casas decimais e o computador usava 6. Ao inserir aquelas condições iniciais, uma diferença de menos de uma parte em 1000 gerou um clima totalmente diferente em pouco tempo. Agora, Lorenz tentou simplificar as suas equações e depois simplificá-las ainda mais, reduzindo para apenas 3 equações e 3 variáveis que representavam um modelo simplificado de convecção, essencialmente um corte bidimensional da atmosfera, aquecido na parte inferior e resfriado na parte superior. Mas, novamente, ele teve o mesmo comportamento. Se mudasse um pouco os números, os resultados divergiam muito. O sistema de Lorenz apresentou a dependência sensível às condições iniciais, principal característica do caos. Como Lorenz trabalhava com 3 variáveis, podemos plotar o espaço de fases do sistema em 3 dimensões. Podemos escolher qualquer ponto inicial e observar a sua evolução. Nosso ponto se move em direção a um atrator fixo ou a um ciclo repetitivo? Parece que não. Na verdade, nosso sistema nunca voltará ao mesmo estado. Aqui, na verdade, comecei com 3 estados iniciais bem próximos. Eles estavam evoluindo juntos, mas agora estão começando a divergir. De estarem arbitrariamente próximos, eles acabam em trajetórias totalmente diferentes. Isso é a dependência sensível das condições iniciais em ação. Agora, devo ressaltar que não há nada de aleatório nesse sistema de equações. Ele é completamente determinístico, assim como o pêndulo. Então, se você pudesse inserir exatamente as mesmas condições iniciais, teria exatamente o mesmo resultado. O problema é que, diferente do pêndulo, esse sistema é caótico. Então, qualquer diferença nas condições iniciais, por menor que seja, será amplificada para um estado final totalmente diferente. Parece um paradoxo, mas esse sistema é ao mesmo tempo determinístico e imprevisível, porque, na prática, você nunca conseguiria conhecer as condições iniciais com precisão perfeita. E estou falando de casas decimais infinitas. O resultado mostra porque, mesmo hoje com supercomputadores, é difícil prever o tempo com mais de uma semana de antecedência. Na verdade, estudos mostraram que no 8º dia de uma previsão de longo prazo, a previsão é menos precisa do que se você apenas considerasse as médias históricas para aquele dia. E sabendo sobre o caos, os meteorologistas não fazem mais apenas uma única previsão. Ao invés disso, eles fazem previsões de conjunto, variando as condições iniciais e os parâmetros do modelo para criar um conjunto de previsões. Hoje, sistemas caóticos surgem em todos os lugares, deixando de ser exceção. O pêndulo duplo, formado por 2 pêndulos simples conectados, é caótico. Aqui, 2 pêndulos duplos foram soltos simultaneamente, com quase as mesmas condições iniciais. Não importa o quanto tente, nunca conseguirá soltar um pêndulo duplo para que ele se comporte igual 2 vezes. Seu movimento será sempre imprevisível. Você pode pensar que o caos sempre exige muita energia ou movimentos irregulares. Mas este sistema de 5 hand spinners com ímãs que se repelem em cada um de seus braços também é caótico. À primeira vista, o sistema parece regular, mas se observar melhor, notará movimentos estranhos. Um spinner de repente gira para o outro lado. Nem mesmo o sistema solar é previsível. Um estudo que o simulou por 100 milhões de anos no futuro revelou que seu comportamento geral é caótico, com um tempo característico de cerca de 4 milhões de anos. Isso significa que, em 10 ou 15 milhões de anos, alguns planetas ou luas
podem ter colidido ou sido lançados para fora do sistema solar completamente. O próprio sistema que consideramos como modelo de ordem é imprevisível, até mesmo em escalas de tempo modestas. Então, o quão bem podemos prever o futuro? Não muito, pelo menos em sistemas caóticos. Quanto mais longe no futuro você tenta prever, mais difícil fica. E depois de certo ponto, as previsões não são melhores do que palpites. O mesmo ocorre ao analisarmos o passado de sistemas caóticos buscando as causas iniciais. Eu penso nisso como uma espécie de neblina que se forma quanto mais tentamos olhar para o futuro ou para o passado. O caos impõe limites fundamentais ao que podemos saber sobre o futuro dos sistemas e ao que podemos dizer sobre o seu passado. Mas há um lado positivo. Vamos olhar novamente para o espaço de fases das equações de Lorentz. Se iniciarmos com diferentes condições iniciais e observarmos sua evolução, inicialmente o movimento é bagunçado, mas logo todos os pontos se movem em direção ou sobre um objeto. O objeto, coincidentemente, se parece um pouco com uma borboleta. Ele é o atrator. Para uma grande variedade de condições iniciais, o sistema evolui para um estado nesse atrator. Agora lembre-se, todos os caminhos traçados aqui nunca se cruzam e nunca se conectam para formar um ciclo. Se isso ocorresse, eles ficariam nesse ciclo para sempre, com comportamento periódico e previsível. Então cada caminho aqui é na verdade uma curva infinita em um espaço finito, mas como isso é possível? Fractais. Isso fica para outro vídeo. Esse atrator em particular é chamado de atrator de Lorentz, provavelmente o exemplo mais famoso de um atrator caótico. Vários outros foram encontrados para outros sistemas de equações. Se as pessoas já ouviram falar do efeito borboleta, geralmente é sobre como pequenas causas tornam o futuro imprevisível. A ciência do efeito borboleta também revela uma estrutura profunda e bela por trás da dinâmica, capaz de oferecer insights úteis sobre o comportamento de um sistema. Você não pode prever a evolução de um estado individual, mas pode prever como um conjunto de estados evolui. E, pelo menos no caso das equações de Lorentz, elas assumem a forma de uma borboleta.